Você já deixou de tomar uma decisão não porque não sabia o que queria, mas porque tinha medo de decepcionar alguém? Às vezes a gente até sente lá no fundo qual caminho gostaria de seguir, mas aí vem o pensamento e aquelas perguntas. E se alguém ficar chateado? E se eu parecer egoísta? E se eu escolher errado? E se esperavam outra coisa de mim? E quando a gente vê, a decisão deixa de ser uma escolha e vira um peso. Olá, eu sou o Leandro e esse é mais um momento de pausa aqui no Vento do Amanhecer. Hoje eu falarei sobre o medo de decepcionar e também sobre como esse medo muitas vezes se esconde por trás da nossa indecisão, porque nem sempre a gente trava porque não sabe o que fazer. Às vezes a gente trava porque sabe de qualquer escolha, ou mesmo que qualquer escolha pode desagradar alguém. Tem decisões que parecem simples, mas na verdade elas carregam muita coisa. A opinião da família, a expectativa de alguém, o medo de parecer ingrato, a vontade de não magoar, a preocupação com o que vão pensar. E aí a gente começa o quê? A se afastar da própria voz, pensa tanto no que os outros esperam que esquece de se perguntar: mas o que eu sinto sobre isso? O que eu penso sobre isso? Não é que ouvir as pessoas seja errado. Às vezes, conselhos ajudam, às vezes alguém de fora enxerga algo que a gente não percebe, ou então, às vezes, considerar quem a gente ama também faz parte do cuidado. O problema é quando a vida inteira começa a ser escolhida pelo medo de desapontar. Porque quando isso acontece, a gente pode até agradar muita gente, mas vai se deixando para depois, vai engolindo vontades, vai adiando caminhos, vai dizendo tanto faz, quando na verdade não tanto faz. E aos poucos a indecisão cresce, não porque a pessoa não tem capacidade de escolher, mas porque toda escolha ela parece vir acompanhado de uma culpa. E não sei vocês, mas isso me cansa muito, cansa tentar ser bom para todo mundo, medir cada passo, imaginar todas as reações antes mesmo de fazer qualquer coisa. Mas talvez exista uma verdade difícil e até, posso dizer, libertadora ao mesmo tempo. A gente não consegue viver sem decepcionar ninguém. Em alguns momentos alguém pode não entender, alguém pode discordar, alguém pode esperar uma coisa diferente. Isso não significa que você fez algo de errado. Às vezes significa apenas que você está tentando ser honesto com a tua própria jornada, com a tua própria caminhada. Claro que isso não é um convite para agir sem cuidado. Não é sobre passar por cima dos outros, não é sobre deixar de ouvir e muito menos não é sobre decidir com, sei lá, com dureza. É sobre lembrar que a vida ela também precisa caber nas tuas escolhas, porque uma decisão feita só para evitar tristeza nos outros pode acabar criando uma tristeza muito maior dentro de ti. E talvez decidir com mais paz, talvez comece assim, não buscando uma escolha que agrade todo mundo, mas talvez uma escolha que você consiga sustentar com verdade. Mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem ter certeza de tudo. Às vezes a maturidade não é ter uma certeza absoluta, porque ninguém tem. Talvez seja simplesmente parar por um instante, escutar com sinceridade e então dar o próximo passo sem abandonar completamente a si mesmo. Eu penso assim, pelo menos é assim que penso. E é justamente pensando sobre isso um pouquinho que te convido para esse nosso momento guiado de hoje, que eu tentei montar justamente sobre este assunto. Então agora procure
Um lugar tranquilo, um lugar que você se sinta bem, se sinta seguro. E se você quiser e puder, feche os olhos por um instante. Não precisa decidir nada agora, não precisa encontrar a resposta perfeita. Só permita que esse momento seja um pouco mais calmo. Respira fundo, inspira pelo nariz devagar e solta o ar com calma. Mais uma vez, inspira, segura um pequeno instante e solta. Perceba e permita o seu corpo repousar, descansar onde você está. Se mantenha focado em sua respiração. Talvez em você, nesse momento, exista tensão, exista pressa, ou mesmo uma vontade de resolver tudo logo, só para parar de pensar, e tudo bem. Respira outra vez, calma, não preciso decidir com medo. Eu posso me escutar com calma. Talvez exista uma decisão pesando em você, algo que você vem adiando, algo que mexe com outras pessoas, ou mesmo algo que traz culpa, dúvida, ou medo de decepcionar. Sem entrar demais nisso agora, apenas reconheça. Isso tem sido muito difícil para mim. Respira, inspira devagar e solta. Agora, por alguns instantes, só imagina que você coloca essa decisão à sua frente, não para resolver, não para julgar, apenas para observar com mais calma. Então agora pergunte para você com sinceridade: o que eu sinto realmente sobre isso? Não força uma resposta, apenas permita essa pergunta existir. Às vezes a resposta ela vem como palavra, às vezes vem como uma sensação,
ou às vezes vem apenas com o silêncio. E tudo bem. Respira novamente. Eu posso ouvir os outros sem esquecer de mim. Eu posso cuidar de quem amo sem abandonar a minha verdade. Eu posso escolher com respeito e também com coragem. Talvez alguém não entenda tudo, talvez alguém esperasse algo diferente, talvez você ainda sinta medo, mas neste momento apenas lembre: você não precisa carregar sozinho o peso de agradar a todos todos os dias. Você não precisa carregar sozinho o peso de agradar a todos. Respira com calma, sinta o ar entrando, sinta o ar saindo. Repita para você no seu tempo: a minha vida também importa nas minhas escolhas. Eu me permito e posso dar um passo de cada vez. Eu não preciso ter certeza de tudo para ser honesto comigo. Agora solte um pouco os ombros. Procure relaxar mais o seu corpo. Deixe as suas mãos, se possível, descansarem. Só imagina que dentro de você, aquele espaço está a cada dia um pouco mais calmo. Lugar onde você não precisa representar nada, não precisa agradar, precisa se explicar o tempo todo, só precisa estar, respirar e só se ouvir. Fique nesse espaço por alguns segundos. Se algum pensamento vier, tudo bem, apenas volte para sua respiração com paciência, gentileza e presença. Me permito escolher com mais calma. Permito respeitar o que sinto.
e eu me permito caminhar sem me abandonar. Agora descanse um pouco nesse momento só seu. Ora, quando for o seu tempo, vá retornando aos poucos, sem pressa. Sinta o contato do seu corpo, onde você está, sua respiração voltando ao ritmo normal, mas sem pressa. Quando sentir que é o momento, vá abrindo os olhos devagar. Te peço que leve com você apenas esse pensamento. Você pode considerar os outros, mas não precisa desaparecer para não decepcionar ninguém. Obrigado por estar aqui comigo nesse momento. Que o vento do amanhecer leve embora o que pesa e traga luz para o seu dia. Que assim seja.